Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Foco da Regiões TV. Hoje vamos falar dos negócios da China. Não daqueles que os portugueses dos descobrimentos levaram para lá e trouxeram alguns, não também os que Marco Polo trouxe de Veneza até Pequim e vice-versa, mas de outros negócios. Negócios mais recentes entre Portugal e a China. Primeiro foi a EDP, depois foi a REN. Dizem os nossos governantes que são bons negócios, diz a oposição que estamos a alienar a soberania portuguesa à China. Enfim, em tempo de crise é preciso fazer bons negócios mesmo. Vamos a ver que tipo de negócios é que são esses, hoje aqui neste programa do Em Foco. Agradeço desde já aos meus convidados que se dispuseram a falar sobre questões ligadas às relações de Portugal com a China, aos negócios e a outros aspectos também da vida muito importantes, como por exemplo a medicina chinesa. Começo por agradecer ao Sr. Yiping Zhao, que é presidente da Liga dos Chineses em Portugal, à Maria Bé Silva, que é empresária, é a Sra. Orient Wei, o professor João Canuto, que é professor da Universidade Católica e responsável de estudos chineses, e ao professor Américo Filipe, professor de medicina chinesa. Antes de mais, gostava de vos apresentar uma reportagem da minha colega Rita Alves sobre o Ano do Dragão. O dragão é a figura mais poderosa do horóscopo chinês e é ele que vai comandar este novo ano lunar que começou no dia 26 de janeiro. A cultura chinesa despediu-se do ano do coelho e dá agora as boas-vindas ao ano mais importante do calendário. O ano do dragão é, por assim dizer, um dos anos mais importantes, se não o mais importante da astrologia chinesa. Como sabe, o zodíaco chinês é composto por 12 animais, desses 12 animais apenas um é quimérico, que é o dragão, todos os outros são reais. É um ano de prosperidade para o povo chinês e os desejos são que essa mesma prosperidade se estenda para o resto do mundo. O ano do dragão não deverá ser tão conflituoso como 2011 e poderá ser um bom ano para se fazerem reformas, progressos e mudanças. E este ano estamos a assistir ao ano do dragão. O ano do dragão é sempre um ano de grandes mudanças e grandes convulsões, não só a nível da China, mas de todo o mundo, a nível mundial. E felizmente que é um dragão de água, porque o dragão de fogo é mais perigoso na medida em que é um dragão que, como o próprio nome indica, pode dar origem a conflitos armados e pode ser testemunho de guerras. A criatura mítica deverá trazer um ano positivo com uma dose de energia extra para os países que procuram uma solução para a crise. A China, como grande potência, vai também ajudar. Será um ano em que as nações vão tentar chegar a novos acordos, como seja, por exemplo, a tentativa a que estamos a assistir de resolver rapidamente a crise económica, não só europeia, mas mundial, e a China, mais do que ninguém, vai saber aproveitar este ano do dragão para ajudar a reequilibrar o mundo, porque é do seu maior interesse. Se a EDP foi um caso único ou o ponto de partida do investimento chinês em Portugal, João Canuto acredita que a China vai, sem dúvida alguma, apostar no seu crescimento económico e numa intervenção exterior cada vez maior. Não tenham dúvidas nenhumas. A China, neste momento, irá gradualmente cooperar com todas as empresas estrangeiras que estejam ao alcance dessa mesma cooperação. O ano do dragão promete assim trazer uma dose de esperança e inovação, ou no fosso dragão, símbolo de força e vitalidade. Permitam-me que saúde todos em casa e aos meus convidados aqui assim, com Gay Fat Shui, que é mais ou menos, se eu ainda sei dizer, feliz ano novo, o ano do dragão que começou há muito pouco. Sr. Yiping Zhao, muito obrigada mais uma vez por estar aqui na Regiões TV. Eu gostava que me dissesse como é que a comunidade chinesa observa estes novos e grandes negócios que foi, por exemplo, a EDP e a REN entre a China e Portugal. Portanto, eu acho que os portugueses fizeram um negócio da China. E os chineses também acho que fez o seu negócio também. Mas é bom para a China, é bom para Portugal e na minha ótica o Portugal beneficia mais do que na China. Portugal primeiro tem um apoio, tem um aliado e tenho certeza que vai ganhar mais negócios, mais desenvolvimento e mais apoio económico. Sr. Yiping Zhao, uma das ideias que os portugueses têm muito arraigadas é que nos últimos anos se assistiu a uma grande presença chinesa em Portugal, mas de uma forma um pouco diferente, ou seja, muitas lojas de produtos um pouco mais baratos, às vezes um bocadinho com menos qualidade, além, por exemplo, da parte dos restaurantes chineses. Eu gostava que me descrevesse, enfim, de uma forma simples, como é que vive a comunidade chinesa em Portugal? Quantos são? Muitos já? E desde quando é que, digamos, há este interesse maior pelos chineses viverem em Portugal? Ou melhor, os chineses, sou da família que já
os meus avós já tinham vindo cá desde 1930. Portanto, desde 1930 os chineses já têm interesse de vir cá, mas só começou a aumentar desde 1996 ou 97, naquela altura da legalização aqui especial, não é? E a partir daqui mas ultimamente não tem crescido muito por causa da estagnação económica, por causa do desenvolvimento da China, mas acho que os chineses estão cá, que estão a trabalhar, estão a se esforçar e têm melhorado bastante a sua vida. Portanto, continua a ser um destino simpático. Eu já quero saber mais coisas sobre a comunidade chinesa, mas passava agora aqui para o professor Américo Filipe. Uma das ideias que nós temos, talvez, não sei se estou errada, mas acho que não, mais positivas em relação à comunidade chinesa e à China também, é aos benefícios da medicina chinesa, esta medicina alternativa. Como é que é em termos de implantação da medicina chinesa neste momento em Portugal? Eu penso que há uma boa relação com a medicina convencional, mas os portugueses gostam muito das pessoas que trabalham a medicina chinesa. O senhor é professor também desta área, da acupuntura, como é que se faz esta ligação? Cada vez há mais gente interessada em aprender, em trabalhar, cada vez há mais necessidade das pessoas também fazerem consultas, ou porque não conseguem lidar com os seus problemas de saúde na medicina convencional, ou porque procuram uma forma mais natural de o fazer. Isso é um crescente e cada vez isso é mais prática comum em todo o país, em todas as cidades, em todos os sítios. O que é que distingue essencialmente a medicina chinesa da convencional, daquela que conhecemos mais ou menos como medicina ocidental? Quais são, digamos, aspectos fundamentais? Penso que um deles é um dos medicamentos, não é, professor? Eu acho que o aspecto fundamental é o holismo, é ver a pessoa como um todo. Não tratar por partes, mas tratar sempre como um todo, buscando a raiz do problema. Muitas vezes os sintomas, muitas vezes as doenças, por mais dispares que sejam, têm a mesma raiz. Então nós tratamos de aliviar os sintomas, mas principalmente de curar a raiz do problema, ou dos problemas. Essa é uma questão filosófica, mas em termos um pouco mais práticos, como é que é? Os senhores, há medicamentos diferentes, há abordagens diferentes, pensou no próprio tratamento, que é muito à base da massagem, da acupuntura, são esses aspectos principalmente que diferenciam uma e outra, não? Não, a abordagem diferente reside nos princípios filosóficos que, apesar de serem filosóficos e às vezes metafísicos, tem muito a ver com a questão prática das coisas. Os chineses, como os indianos, como inclusive aqui no Ocidente, são pessoas que mantiveram a crença de que tudo é um reflexo de uma das coisas mais importantes, que é a energia, o Qi. E essa polaridade está em tudo. E nós também aqui no Ocidente também vemos essa polaridade, mas vemos-la separada. Enquanto no Oriente essa polaridade não pode existir, os polos não podem existir um sem o outro. Então, baseado nisso, poderíamos ver a saúde, pois como o pH ácido alcalino, como um problema, uma doença hiper ou hipo, e os médicos chineses o que tratam é de ver essa dicotomia e tentar equilibrar esse princípio yin yang. É verdade que já chegaram pessoas ao seu consultório com situações muito, muito graves em termos de medicina convencional e que depois foram tratadas e que melhoraram significativamente com processos diferentes? Sim, claro que sim. Casos bem concretos, não peço nomes, obviamente, mas quais são as pessoas que mais frequentemente recorrem, já vamos passar para os outros convidados, mas quem é que mais frequentemente recorre ao seu consultório, ao seu trabalho? Hoje em dia todo tipo de pessoas, homens e mulheres, gente mais jovem, gente menos jovem. Pessoas doentes ou pessoas em termos de prevenção, por exemplo? Pessoas em termos doentes, que já tentaram de tudo, que já inclusive foram sujeitas a cirurgias e não viram os seus problemas resolvidos, e pessoas novas que procuram a prevenção e procuram uma perspectiva diferente das suas desarmonias. Ou seja, em vez de se andarem a tratar daqui a algum tempo, tentarem evitar que a doença surja. Nós já voltamos a falar consigo, mas eu gostava de que o professor João Canuto, que é professor da Universidade Católica, responsável de estudos chineses, penso que o senhor está a elaborar um livro, trouxe aqui vários, mas que está a elaborar um livro sobre a história da China, não é verdade? Exato. E que é o primeiro português, porque eu penso que é português de raiz, não sei se estou a dizer bem. Sim, de origem macriense. Que está a fazer uma coisa destas, pronto, mas também tem raízes chinesas, penso eu, não é? Sim, da parte Qual da foi minha o grande mãe. interesse?
uma coisa é, por um lado, o seu grande interesse, e, por outro lado, é a própria Universidade Católica nestes estudos chineses, e há, assim, muita gente a procurar isto? Sim. Os estudos chineses tiveram início em 2006, primeiro com cursos livres, depois estendeu-se ao Departamento de Direito, em que os alunos de Direito têm a opção de escolher mandarim como disciplina opcional não jurídica, e avançámos agora pela primeira vez com um curso livre de História da China e Pensamento Económico Chinês. Como referiu, eu estou a terminar agora uma História da China, que vai ser publicada pelo Grupo Almedida ainda este ano, possivelmente. Tem sido um trabalho muito exaustivo porque são 5.000 anos de civilização. É uma civilização fantástica, muito complexa. É tudo muito. Muito. A China é um país funciona... que é um continente, é muita gente, 1 bilhão e 300 mil habitantes. Exatamente. É tudo muito grande, não é? É uma civilização fantástica. Eu posso, por exemplo, referir que no ano em que Cristo nasceu, portanto, no início da era cristã, os chineses já eram 60 milhões. Que era, por exemplo, a população do Império Romano na mesma época. Quer dizer, são números que nos escapam completamente. Escapam-nos completamente, exatamente. Chineses mesmo a quem estuda estas questões, provavelmente está a ver isto que o professor está a dizer. Realmente não, acho que nunca é a primeira vez na vida que ouço uma referência destas. Exato. 60 milhões 60 no ano em que milhões. nasceu Cristo. Realmente Exatamente. não temos noção nenhuma de como é que estas coisas são. E também nessa e altura... do poder e da força que também tudo isso dá a um determinado país. E a prova documental é que também o primeiro censo da humanidade escrito em papel foi feito nessa época pelos chineses, e realmente o número aproxima-se dos 60 milhões, são 59 milhões e qualquer coisa, portanto, de acordo com essa... nem de perto nem de longe, que nos deu uma grande lição de história, mas de qualquer das formas, já agora, e fiquei curiosíssima, provavelmente os espectadores também terão algum interesse em saber, como é que, à época em que nasce Cristo, em que a civilização ocidental mais ou menos tem a noção, como é que as pessoas viviam e estavam, qual era o estado de desenvolvimento da China nessa época? Ora bem, nessa época... Porque há aspectos em que a China anda muito à frente umas vezes e depois outras vezes em que anda muito atrás, não é? A China, a nível histórico, não obedece às nossas percepções históricas em que, por exemplo, para os ocidentais, as civilizações têm um princípio, um meio e um fim, ou seja, existe um fatalismo histórico, um determinismo histórico. A China tem provado ao longo da sua história que está em constante mutação. Ou contrai-se, ou expande-se, ou retrai-se, ou então torna-se bastante ativa e interventiva, que é o papel da China neste momento. E em relação ao início da era cristã, a China estava no meio da dinastia Han, que era, por assim dizer, o primeiro verdadeiro império chinês após a unificação da China em 221 a.C. Era, tecnologicamente, a civilização mais avançada do mundo. Os chineses... Que é uma coisa que nós, ocidentais, temos muito pouca noção. Não têm noção. Pensamos muitas vezes a China nos campos de arroz, no final do século XIX, e não é nada disso. Quer dizer, tinha um avanço enorme. Um avanço enorme. E o que é realmente fabuloso é que Roma tinha noção que a China existia e a China tinha a noção que Roma existia. Tanto que os chineses tentam atravessar o Golfo Pérsico no ano 90, só que os pescadores dessa zona, que eram eles que faziam o transporte das mercadorias da Rota da Seda do Oriente para o Ocidente e do Ocidente para o Oriente, enganam essa expedição que tinha sido ordenada por um general Han, que era o general Pan Chao, portanto que tinha sido encarregue pelo imperador da altura de expandir cada vez, não expandir, mas tentar entrar em contato com o mundo ocidental, portanto com Roma, com o Império Romano, e os pescadores dessa região dizem que era muito perigoso atravessar, portanto, aquela zona, que hoje em dia corresponde ao Golfo Pérsico, que é o Estreito de Hormuz. Sem querer estar a interrompê-lo, mas diga-me, há o sentir, penso eu, um pouco a nível ocidental, que a China teve sempre uma grande vontade expansionista. Isto é verdade? Isto ao longo da história, isto foi assim? Eu não concordo com essa ideia. E pergunto isso porque estamos a chegar a um ponto em que a China, que esteve supostamente adormecida, era um gigante imenso adormecido, está hoje em dia com uma força impressionante. O produto interno bruto da China, eu estive há bocadinho a ver alguns dados comparados, é realmente uma coisa incrível. Como é que um país que esteve tão atrasado até há 20, 30 anos atrás, de repente é uma coisa, tem uma força. Como é que isso aconteceu? Eu costumo dizer que a China é o velho do mundo. Os Estados Unidos são os adolescentes e a Europa são aquela pessoa que está, que está com uma certa maturidade, que é o homem maduro. Que está-se a portar um bocadinho mal, não é? Já vamos falar disso? Não, só para referir outra questão, é que a China não é expansionista. Eu não concordo com a ideia que a China seja um país com tendências expansionistas. A China, em várias alturas da história,
como eu referi, tinha noção que existia um mundo ocidental rico e poderoso, e eles tinham já na altura, há 2200 anos, já estavam na posse de uma tecnologia superior à dos romanos a vários níveis. Isso qualquer historiador pode comprovar. Só por curiosidade, algum exemplo? Por exemplo, os chineses foram o primeiro povo a utilizar o carrinho de mão, já utilizavam a besta ou a balestra 700 anos antes de ela ter chegado à Europa. Portanto, os chineses já tinham revolucionado a política da guerra de infantaria, ou seja, os soldados de infantaria chineses já conseguiam com a besta ou com a balestra fazer frente às cargas de cavalaria dos povos bárbaros. É assim, não temos de todo, não temos de toda a ideia o que é que era este imenso país. O martelo mecânico, os chineses no ano 200 a.C. já usavam um martelo mecânico para pulverizar os cereais, já tinham barcos com cascos compartimentados. É um mundo fabuloso, de maneira sem que nenhuma quer denegrir o mundo romano. Só agora que começa, digamos que o mundo ocidental começa a ter a China dominou durante 18 séculos, e isto é preciso ser dito, durante 18 séculos foi o centro do mundo a todos os níveis. Hoje em dia é que houve esse esquecimento, de certa maneira coincidiu com a queda da China, com a queda da dinastia de Qing, a progressiva decadência da China, e a chegada dos ocidentais às costas da África, e posteriormente à Ásia Oriental e a conquista das Américas. Tudo isso revolucionou o mundo, como nós sabemos. Bé Silva, está a senhora Oriente Way, como eu chamei aqui, a sua empresa é esta, porque este interesse tão grande? A Bé é o exemplo acabado de que realmente gente nova e com perspectiva de desenvolvimento das suas coisas aposta no mercado até agora, enfim, que só, digamos, esta relação era mais a nível de Estados, não tanto a nível talvez de empresários. Como é que a Bé descobriu a China? Antes de mais, uma coisa engraçada que não foi dita é que a expressão Feliz Ano Novo tem também uma simbologia para fique rico, se não estou em erro. Portanto, isso associa-se Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu tinha em casa, mas esqueceu-me de trazer uns pequenos envelopes vermelhos, que são os envelopes da fortuna, com aquela nota de 5 ienes. Sim, exatamente. Sim, isto tem muito a ver, uma coisa lá sim, exatamente. Exato. Ora bem, como a Orient Way surgiu porque elementos da equipa falavam línguas orientais e porque de facto houve esta emancipação, por assim dizer, de um país que de repente tem um papel ativo na economia mundial e na economia e não só no destino, no rumo que o mundo está a seguir. A partir daí, então, achamos que seria interessante aproveitar estas competências de língua, conhecimento da língua e da cultura. Estamos inseridos na Europa, portanto, vamos tentar trazer um bocadinho daquilo que conhecemos do Ocidente para cá e ajudar as empresas nesse sentido. Portanto, a ultrapassarem essas barreiras linguísticas e culturais que muitas vezes são o principal motivo de um não sucesso. Ou pelo menos de uma demora a atingir o sucesso. É um instrumento fundamental, não é? O conhecimento da língua é fundamental. Estamos é uma ferramenta importantíssima. Qualquer empresa que se queira internacionalizar precisa disso, de conhecer a cultura. Se vamos para o Ocidente, ainda mais porque é completamente diferente. Portanto, tem que haver aqui um conhecimento e um respeito mútuo por culturas diferentes. Que negócios são esses? Podemos saber que tipo... Eu sei que a Bé, mais do que fazer propriamente negócios, fomenta negócios, não é? Penso que é um pouco assim. Orient Way faz uma ponte entre empresários portugueses e trabalho. Que tipo de coisas é que negócios, não estamos a falar nem na REN nem na EDP, que isso é uma situação diferente, mas que tipo de negócios é que os portugueses hoje, os chineses, estão interessados em ligar? Também podemos trabalhar com uma EDP, eles têm lá os nossos contactos. Não ponho menores dúvidas da vossa capacidade, não é isso? A nível de traduções, por exemplo. A Joana, portanto, ela fala chinês e podemos ajudar a EDP nesse sentido, não é? Acho, o resto já... Segundo se sabe, é um bom negócio. É um bom negócio. Então, para os seus diretores, é um excelente negócio. Esperemos que também o seja para Portugal, que bem necessário é, não é? Claro que sim, acho que sim. Ora bem, a nível de negócios, quando se fala nas empresas portuguesas, todos os setores acabam por ter um certo apetite por fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, a China é um território muito vasto e com microclimas dentro de nichos de mercado dentro do próprio mercado. Já fomos procurados um bocado por todo o tipo de empresas, desde a área alimentar até
Não me diga que está a tratar de um franchising de pastéis de nata, que acho que é a última moda dos negócios portugueses. Mas teria imenso sucesso, com certeza, porque... pois não, são ótimos os pastéis de nata de Belém, não é? Eles adoram. Mas um bocadinho por todos os setores de atividade já fomos procurados, sim. Existe essa vontade de ir. Não quer dizer que todas as empresas tenham preparação para isso, porque é necessária uma adaptação muito grande. Se eu lhe perguntasse quais são os elementos fundamentais que é preciso adaptar, por exemplo, para os empresários portugueses, para as empresas portuguesas que vão trabalhar para a China, quais são os elementos base que é preciso saber? Daqui nós temos que partir deste ponto de partida, deste e deste. Tem de ter budget, orçamento. Não se pode querer ir para a China e não querer gastar dinheiro. Portanto, inicialmente é preciso ter verbas, é preciso ter dinheiro, não chega só a ter ideias, é preciso ter algum dinheiro. É preciso ter alguma liquidez para isso também. Financeira, claro. Exatamente. É preciso estar à vontade para adequar o produto ao mercado. Não podemos achar que o que vende muito cá vai vender muito lá, às vezes é ao contrário. É preciso estudar a cultura, é preciso perceber o porquê, o que é que tem sucesso, porquê é que o tem. E não podemos querer impor aquilo que nós achamos que é o melhor produto do mundo, que pode ser o melhor produto do mundo, ou na Europa, não é? Estados Unidos, mas lá não o ser. Portanto, a cultura e sem dúvida alguma liquidez financeira acho que são as coisas mais importantes. E nesses aspectos da cultura, a Bea já esteve várias vezes na China, não esteve? O que é que achou de mais diferente? Eu de vez em quando quase que me tento também dizer, porque vivi lá 2 anos, mas de qualquer das formas, foi há muito tempo. Neste momento, o que é que achou, enfim, houve algum choque cultural quando a primeira vez que foi à China, independentemente do tamanho, da dimensão e das muitas pessoas, o que é que achou mais diferente? Uma coisa muito engraçada que ainda hoje acontece um bocado quando estou à mesa com os chineses, que é respeitar o silêncio à mesa. Eu sou um bocado talkative, não é? Portanto, gosto muito de falar, muito de conversar. E nós europeus temos um bocadinho esse hábito, não é? E quando se está com um grupo de chineses, não existe tanto essa necessidade. É com o tempo, é com mais calma, vamos apreciar o silêncio, vamos apreciar o momento em que estamos e não essa necessidade sempre de alguma coisa a acontecer. Os negócios e os discursos primeiro, a reflexão depois, não é? Exato. Um pouco isso. Eu estava aqui tentada a perguntar ao Sr. Penchó qual é as diferenças. Agora, eu já perguntei à Bea Silva quais eram as grandes diferenças relativamente à maneira de ser e estar dos chineses, que é um mundo, enfim, há uma imensidão de coisas. Mas em relação aos portugueses, o que é que acha mais curioso e mais diferente em nós, portugueses? E o que é que custa mais e menos, já agora sem ser politicamente correto? Para mim, praticamente já sou português e já não noto a diferença nenhuma. Como bacalhau, como tripa, como tudo. Sim, senhora. Portanto, agora... Mas não come com pauzinhos, aposto, já come com garfo e faca. Depende, eu como tudo. Portanto, bacalhau com pauzinhos? Bacalhau com pauzinhos, não. É difícil, afinal não é tudo igual. Não, mas eu praticamente já não noto a diferença. Agora, português ou chinês, para mim já não se nota a diferença. Já estou totalmente diluído. Pronto. Ou melhor, estou absorvido, estou comido. Está comido, muito bem. Mas de qualquer das maneiras, quais são, digamos, em termos de características, eu sei que há diferenças, obviamente, mas em termos de características, não falo tantas, mas em termos de características, aquilo que a Bea falava e que os outros senhores também falavam, são mais calmos, mais lentos ou são mais emotivos? Nós somos mais assim, um bocado mais desorganizados, como é que é? Eu acho que não, é muito difícil de responder, mas o que posso dizer é que, até costumo dizer que o chinês responde tudo por sim e às vezes faz por não é? E os portugueses, às vezes, são mais diretos, quando é sim, quando é não, a não ser os políticos que dizem tudo sim também, não é? Pois. Mas esses, além de dizerem sim, não dizem muitas coisas pelo caminho, que nem sempre se entendem, não é? Sr. Penchó, eu gostava que nos desse ideia aqui também aos nossos espectadores, porque provavelmente quantas as pessoas que aqui estão, será a pessoa que está mais capacitada para isso. O que é que transformou a China de um país tão
enfim, não é atrasado, porque como dizia ali o professor Canuto, realmente há uma ideia muito errada sobre a China, mas de um país onde há 20 anos atrás Pequim era cheio de bicicletas, hoje haverá muitas bicicletas, mas há muitas outras coisas, e de um país onde uma tigela de arroz era importante, hoje em dia é uma potência económica extraordinária, das mais importantes do mundo. O que é que leva a esta transformação tão grande? Eu acho que isto praticamente, a forma de pensar, até mesmo a política. Antigamente, adorar o Mao Tse-tung é melhor comer umas escadas. Portanto, agora, ler o texto de Mao Tse-tung, ver, portanto, é prática. Agora, portanto, a ideia é que, portanto, o Mao Tse-tung considerado Deus, portanto, uma pessoa, a ideia. E agora, neste momento, toda a gente olhar a Mao Tse-tung, já não olha como está, mas olhar o dinheiro é como se fosse a Mao Tse-tung, por exemplo, quem tem mais dinheiro é quem são mais inteligentes, quem mais sabe, e, portanto, é uma diferença de filosofias. De maneira de ser muito grande, sim, não é? Sim, muito. Portanto, muito havia, digamos, um sentido muito coletivo com o tempo de Mao Tse-tung, e mesmo com Deng Xiaoping há um sentido muito coletivo, e de repente há um interesse maior pelas coisas ocidentais, por dinheiro. Por dinheiro. Por aquele refrigerante mais famoso que todos nós sabemos, pelos croissants. Portanto, há hábitos que se foram transformando muito na China, não foi? É verdade. A China tornou-se mais ocidental ou mantém as suas características? A China mantém a sua característica, mas modernizou-se. Portanto, a vida ocidental é uma vida mais modernizada, isto na minha ótica. Portanto, a China não copiou a ocidental, mas a China modernizou-se. E nesse modernizar há uma situação que, enfim, tem que lhe pôr esta questão, que é a seguinte. Durante muito tempo se falou numa questão muito importante relativamente à China, que é a questão dos direitos humanos. A China cresce extraordinariamente, mas as pessoas ainda se lembram, muitas, as mais velhas, um bocadinho as mais novas, ouviram falar no que se passou na Praça Tiananmen, do regime comunista chinês, e o que isto tudo teve em termos de consequência. Como é que o senhor, que está cá em Portugal já há bastantes anos, vê esta questão dos direitos humanos da China? Portanto, o direito humano... E peço desculpa, mas é assim... E quando falam em direitos humanos, estão, por exemplo, a lembrar das muitas pessoas, dos miúdos novinhos, que trabalhavam em fábricas de brinquedos muitas horas. Foi isso também que tornou a China um país muito rico? Não. A maneira de ver o direito humanos, eu acho, até devia considerar o que é direito humanos. Portanto, a China obedecer aos pais, ajudar os pais, obedecer aos partidos, ajudar o país, até morrer. Isto é direito. Portanto, uma pessoa tem crença, tem crédito, portanto, para eles, este é o direito do humano. Portanto, não é o direito humano. Se uma pessoa quer criticar alguém, querem magoar, ou até mesmo a falar mal de todos, aqui não são condenados. Portanto, para a China, este não é direito humano. Isto é pessoas abusar com o direito humano. Portanto, eu acho que o direito humano é a própria pessoa que se sente bem, que acha que pode melhorar a sua vida. Portanto, Sr. Peixão, mas havia muita gente na China que não se sentia bem, mas não podia dizê-lo, não era? Ou melhor... Isto acontece em Portugal, acontece na América, portanto, isto agora também não vou dizer que é Portugal falta de direito humano, nem a América falta de direito, porque há sempre descontentes, há sempre pessoas diferentes. Portanto, mas em generalidade, o direito humano, eu acho que é uma forma que a pessoa sente-se melhores. Portanto, eu não considero que eu posso criticar o Primeiro-Ministro, o Presidente da República. Isto é o direito humano, não acredito. Eu acredito mais que o governo faz para o seu povo, a sua gente viver melhor. Isto é direito humano. Uma questão muito particular de ver as coisas. Gostava de ouvir, professor João Canuto. O senhor tem uma formação muito na linha chinesa, mas também tem uma costela, como se pode dizer, Exato, ocidental. Como é que vê esta situação? Ora bem, primeiro que tudo... No seu entender, porque é que a China enriquece? Porque é que se torna, estamos a falar nestes anos mais recentes, um enorme Exato. potentado? À custa de quê? Eu acho que a China, acima de tudo, floresceu e prosperou porque já tinha essa agenda preparada desde que se fundou a República da China em 1949.
Os chineses são um povo muito enigmático, muito complexo, têm uma forma de encarar o espaço e o tempo e as relações humanas e o que é sociedade, cultura, economia e ritual totalmente diferente de nós ocidentais. Pegando naquilo que o Sr. Ipinho estava a dizer, eu concordo plenamente com ele, porque a questão dos deveres, dos direitos humanos para os chineses é uma questão de dever. Para os chineses não há tanta questão passa de direito, pelo xiao, que é o respeito pelos pais, é um universalismo, confucionismo em cada pessoa dentro da sociedade. Tem que saber o seu lugar, o governante tem que se fazer respeitar pelo governado, o governado tem que se fazer respeitar pelo governante. Como já no tempo de Confúcio se dizia, o governante é o imperador, o príncipe é o príncipe, o pai é o pai, o filho é o filho, e cada um tem que saber o seu lugar. Mas isto é um bocadinho difícil, peço desculpa te interromper, perante a mentalidade ocidental é um bocadinho difícil de perceber estas coisas. É um bocado difícil. Quando nós vemos, por exemplo, já nem falo tanto na Europa, mas estou-me a lembrar do Egito, estou-me a lembrar de outros países onde houve uma revolução recente, a primavera Revolução da Primavera destes países do Médio Oriente, em que de facto... O mundo está em convulsão. O mundo está numa convulsão o dragão total. está-se a mexer. Dos direitos humanos é de facto às vezes estabelecer onde é que são direitos e deveres. Eu acho muito curiosa a forma como eu posso ser muito franco. É assim, como sabe, eu descendo das duas civilizações. A minha avó era chinesa, a minha mãe era macaense, o meu pai era português, foi para Macau como oficial do exército, casou-se com uma senhora macaense e agora estou aqui. O que é uma família tipicamente macaense também, não é exato. Isso? E eu também tenho uma grande paixão, não só por aquilo que é a China, pelos estudos chineses, mas também pelos estudos ameríndios, pelos estudos africanos, pelos estudos de tudo o que são povos ditos, considerados à margem daquilo que é o mundo ocidental. Sou ocidental de formação, sou europeu, e o que eu penso é que os chineses acham, isso que, para ser franco, acham que quando nós lhes apontamos a questão dos direitos humanos estamos a ser hipócritas. Porque, assim, os chineses têm uma percepção histórica, uma equação histórica totalmente diferente da nossa. Eles têm 5.000 anos de civilização e quase 3.000 anos de história escrita. Ou seja, as primeiras cidades-estado da China começam a surgir há 4.000 anos. E os chineses, para eles, em questões de proximidade histórica, o que para nós, por exemplo, é as descobertas, para eles é como se fosse o nascimento de Cristo. Ou seja, eles têm, são uma civilização tão antiga. Que nós temos, que mas é diferente relativamente a uma pessoa ter direito a 8 horas de trabalho. Claro. Isto agora em Portugal tem a impressão que até já está tudo completamente fora do contexto. Mas deixe-me terminar, eu percebo, deixe-me terminar. E os chineses, por terem esta percepção histórica fiérica, espantosa, eles têm noção do que é a história do mundo. E eles pensam, vocês deram início às descobertas. Nas Américas terminaram, reciclaram e reconverteram 4 civilizações. Foi o que foi em África a questão... as suas civilizações é um bocadinho forte. Exato. Ou branda, não sei. Reconverteram-nas em civilizações, em culturas hispânicas. Destruíram-nas, pronto. Destruíram-nas. Foram os astecas, foram os mississippianos, foram toda a história que nós conhecemos e que tem a ver com a colonização das Américas. Depois, mais recentemente, analisam a história da Europa desde a Primeira Guerra Mundial, passando pela Segunda Guerra Mundial. Depois, a intervenção americana no Vietnã, nas Coreias, toda uma política muito eurocêntrica, muito expansionista. Nada disso abona muito a favor do Ocidente, como é Não é não abonar. É assim, os chineses não se intrometem nos assuntos externos dos outros países. E acham estranho que eles têm a consciência do que os outros fazem. Eles pensam, se vocês cometeram as atrocidades que cometeram, que destruíram centenas de milhões de hectares de florestas, exterminaram várias espécies animais como sei lá, o leão do norte da África, o bisonte americano, a antilocapra. Mas também é verdade, ou não, pergunto-lhe, que o grande desenvolvimento da China nos últimos anos foi conseguido, isto não é uma provocação, é uma análise que lhe peço, à custa de um trabalho quase escravo. É verdade ou não? Não bem assim. Como é que eu poderia... É claro que é diferente do ritmo de trabalho de um ocidental, de um europeu, de um português, de um espanhol, de um suíço, por exemplo, de um chinês. Mas, de qualquer das formas, ninguém ignora que há um trabalho intensíssimo. Mas, de qualquer das formas... Há um trabalho intenso, como ele existiu durante a construção da Grande Muralha. Os chineses, eles não partem do coletivo para o particular. Eles esperam é que o particular se dilua no coletivo.
Os chineses são uma civilização que sempre funcionou em função do todo, do coletivo, ou seja, o indivíduo não existir. Independentemente das fases políticas porque passaram, não é? Do comunismo até esta fase quase de transição. Exatamente. Eu com isto não estou a querer defender a China, eu estou apenas a dizer que eles têm as suas próprias percepções do que é direitos humanos, do que é história, do que é errado, do que é que está certo. Agora, é evidente que aos nossos olhos, e eu também admito isso, há questões na China que convém resolver, como o facto de haver muitas pessoas que trabalham em condições muito precárias ou que recebem ordenados mínimos e que estão, no fundo, a cooperar para uma China rica que não está ao alcance de todos os chineses. E depois essa China não é uma concorrência desleal com as 8 horas de trabalho, pelo menos até agora que havia. Exato. Estou a lembrar, por exemplo, em relação à Europa. Não estamos a falar em parâmetros muito difíceis de conciliar. É porque, de facto, há um grande crescimento de um lado, mas à custa de umas condições que na Europa são completamente diferentes. Mas nós esquecemos por que a menos China... agradável que eu seja, tenho que vos colocar estas questões. Tem toda a razão, mas o que nós nos esquecemos é que a China teve que acelerar um pouco o passo em relação aos outros países. A China entra na Revolução Industrial mais tarde até que o próprio Japão, que o Japão entra na era industrial com o período Meiji em 1840 e 1850. A China, só após a queda do feudalismo em 1911 e depois a implantação da República, e todos os traumas da guerra entre nacionalistas e comunistas e a Revolução Cultural. É nessa altura só que começa a entrar mais a parte... Exatamente, só quando Deng Xiaoping então dá início ao plano de abertura em 78 e depois que se projeta nos anos 80 com a abertura das zonas económicas especiais em Zhuhai, na fronteira com Macau e em Shenzhen, na fronteira com Hong Kong. Um sistema muito curioso, que é um país dos sistemas. Já lá iremos. E então temos aqui dois polos que, por um lado, temos uma população imensa, quase 1.400 milhões de pessoas, e depois, por outro lado, temos a necessidade de desenvolver todo um país que por si próprio já é muito antigo e que tem uma tradição de ser o centro cultural e económico do mundo, se formos analisar a história da China, desde a era cristã até ao momento presente. Então, a China, neste momento, os dirigentes chineses, os próprios chineses, o próprio povo chinês não tem outra solução senão estar a evoluir desta forma. É a única forma de eles conseguirem... Professor Américo Filipe, tudo isto de que estamos aqui a falar também nos dá a ideia de que é muito curioso e talvez até um grande desafio de duas formas completamente diferentes de estar na vida, não é? De duas posturas completamente diferentes. Não são incompatíveis, não são opostas, mas são muito diferentes, não são? Se calhar é por isso que nós ocidentais ficamos tão admirados quando vamos à China ou quando contactamos com coisas chinesas e o contrário, não como este senhor aqui que já cá está há muito tempo, mas as pessoas quando cá chegam também devem sentir ali um choque cultural muito grande, não há? Eu penso que tudo o que está a acontecer hoje em dia prende-se com o facto de que o Oriente e o Ocidente têm características diferentes. O povo oriental é um povo que tende a ser mais submisso, que tende a trabalhar mais em prol de uma comunidade, que tende a reger-se por conceitos como o dever, como a obrigação, como a cooperação, e isso faz com que a China, a Índia, sejam países de longa tradição e de muito saber acumulado, precisamente por respeitar as tradições e os antepassados. No Ocidente é tudo o oposto. É o imediato. Somos pessoas mais mentais, mais imediatas, mais individualistas. Mas, como o mundo é redondo, isto está-se a misturar. E então, se calhar, é muito comum vermos que no Ocidente há um grande interesse pelo Oriente, e já há algum tempo, algumas décadas, e também no Oriente há muito interesse pelo Ocidente. Por isso é que há pessoas como eu e como o João Canuto que estão apaixonadas pela cultura chinesa e fazem disso o seu estilo de vida, a sua forma de estar. E por isso é que na China, na Índia, no Japão,
tornaram-se superpotências em termos económicos, em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia e, depois, claro, em termos económicos. Professor Américo Filipe, mas no seu entender, esta questão de se transformarem, estamos a falar da China, mas de facto referiu também a questão da Índia, por exemplo, com grandes potências económicas, aqui essencialmente a que é que se deve? Porque trabalharam muito, porque foram forçados quais a isso? No seu entender, como é que uns sobem tanto e outros entram, porque manifestamente entram Europa e América numa tão grande decadência económica? Somos mais preguiçosos? Eu de negócios não percebo muito, mas... Não, mas estamos a falar de questões mais sociais, pronto, não é? mas de questões mais sociais. O fraco quer se tornar forte. E o forte, que tende a achar-se o dono do mundo, ou do seu país, ou da sua região, e que tende a usurpar, depois também se torna demasiado condescendente e demasiado negligente. Torna-se frágil, não é? Então é muito provável, mesmo em termos de saúde, que uma pessoa que nasça frágil e com muitos problemas de saúde quando pequena, até viva mais do que uma pessoa que nasça saudável. Porque se calhar quem nasce fraco trata de cuidar da sua saúde e quem nasce pobre trata de ter um pouco mais de comodidade, de um pouco mais de abundância, um pouco mais de teto. E se calhar quem já nasce com tudo isso não dá valor a isso. Ou seja, os ocidentais estavam a viver quase numa tigela dourada. Pois sim. Pois sim, aqui no Ocidente chegamos a desperdiçar muito, não é? E como desperdiçamos muito, agora estamos a ser forçados a dar valor ao que temos. Bom, é sobre estes conceitos também que estamos hoje a falar aqui no Em Foco. Estamos a falar das relações de Portugal com a China, dessa maneira tão diferente que temos de viver uns e outros, mas também dos pontos de interesse que existe entre o Ocidente e o Oriente. Continuamos a falar destes negócios da China daqui a pouco no Em Foco.